Olá pessoas! Hoje eu quero conversar com vocês a respeito do fluxo de caixa. O fluxo de caixa é um instrumento ou uma ferramenta importantíssima para a gente medir a saúde da empresa periodicamente. Por que medir a saúde da empresa? Porque através desse controle periódico a gente consegue saber onde nós estamos e para onde estamos indo. Ninguém consegue controlar aquilo que não está vendo. Então, quando a gente controla o que está entrando de dinheiro na nossa empresa e o que está saindo de dinheiro da nossa empresa, a gente ganha muitas possibilidades de mudar as regras do jogo, de mudar o que está sendo feito, de mudar como as coisas estão sendo feitas. Então o fluxo de caixa ele é muito, mas muito importante mesmo nesse momento, principalmente. Por que nesse momento principalmente? Porque agora há uma importância maior do que havia antes da gente saber onde estamos, o que temos e para onde vamos e o que levaremos. Se nós não tivermos controle financeiro das nossas empresas agora, o que vai acontecer é que tudo pode se perder. A gente pode não ter sustentabilidade no mercado. Então, o controle financeiro nos leva a esta sustentabilidade esperada por todos para passar a pandemia, para passar por esse momento de pandemia e continuar de pé depois dele, de uma maneira reinventada, de uma maneira refeita ou de uma maneira totalmente nova, criada a partir do zero, não importa. Mas se não tivermos controle financeiro, nós não vamos conseguir ter esse sucesso que a gente pretende ter na manutenção de nossas empresas. Então eu quero chamar a atenção para algumas coisas. Talvez você nunca tenha feito, talvez você nunca tenha pensado nesse assunto, você sabe que existe, mas nunca achou que era importante para a sua empresa. É importante para todas as empresas, seja ela de que tamanho for, desde um MEI, um autônomo, profissional liberal, as empresas limitadas, não importa o tamanho da empresa. Todas elas devem ter um fluxo de caixa. É como se fosse medir constantemente a saúde do sangue que corre nas veias da empresa. O dinheiro é como se fosse o sangue que corre mesmo na veia da empresa. E se a gente não controlar a qualidade deste sangue, a gente compromete a saúde da empresa toda. Não tem empresa que resista a uma saúde financeira ruim. As empresas, para ficarem de pé, elas precisam ter um controle assíduo da saúde e saber como agir em cada situação que se apresenta. Então, na prática, o que a gente precisa fazer? Nós precisamos ter um controle no papel mesmo, no computador, da maneira como você sentir mais intimidade de fazer. Apenas faça. Comece a fazer. Se fizer errado, peça ajuda e depois vai começando a melhorar cada vez mais. Mas o importante é começar a fazer. Nós precisamos ter um desenho ou uma foto do atual cenário da empresa. O que você tem de dinheiro hoje? O que você tem de reservas hoje? O que você tem para receber hoje? O que está previsto para receber nos próximos períodos? É importante a gente fazer um fluxo de caixa de pelo menos uns 90 dias, que é para a gente saber nos próximos meses exatamente qual é a previsão para os próximos meses. Ter a previsão já é sinônimo de que tudo vai dar certo conforme a gente colocou no papel? Claro que não. Não é certeza de que vai dar tudo certo, mas pelo menos você tem uma visão, você tem uma previsão, você tem um olhar sobre aquilo que pode acontecer. Então fica mais fácil mudar algumas coisas no percurso quando você pode ver com antecedência. Quando você é pego de surpresa e você só vê as coisas na hora que elas estão acontecendo, minimiza muito a possibilidade de tomar uma atitude assertiva. Então o fluxo de caixa ele serve para isso. O que você deve fazer? Para um período de 90 dias, pelo menos, entre hoje, como estamos hoje, e mais 3 meses. O que você faz? Quais são as previsões de entrada de dinheiro? De onde vem esse dinheiro? É de vendas, é de serviços? O do quê? Da onde está vindo essa entrada de dinheiro?
Então, anota tudo isso. Qual a previsão? Qual a data da entrada desse dinheiro? Qual a data prevista? Depois anota todos os gastos da empresa, todos os custos, todas as despesas, todo o dinheiro que a empresa está gastando para fazer a manutenção, tudo que está gastando para se manter de pé nesse período e tudo que pretende gastar ainda nos próximos 3 meses, seja por força da atividade, seja porque pretende investir, seja porque pretende controlar os custos, não importa. O que está previsto para gastar no próximo período, num período aí de 3 meses? Anotar tudo data por data. Feito isso, você vai ter uma visão do que está previsto ter de dinheiro e do que está previsto gastar do dinheiro da empresa. Com esse demonstrativo, você consegue ver onde você tem estouros de caixa, que significa falta de dinheiro, ou onde você tem sobras de caixa. Eu tenho dinheiro sobrando aqui, o que eu posso fazer com esse dinheiro? Qual a melhor maneira de investir esse dinheiro? E se tiver estouro, se você ver esse estouro com antecedência, o que você faz? Você pode procurar uma alternativa mais barata de pedido de empréstimo, de pedido de aporte financeiro, enfim, você pode pensar em alternativas antes que a casa esteja pegando fogo. É esse o objetivo do fluxo de caixa, ajudar na tomada de decisões antes que aquilo estoure, antes que aquilo fique desesperador. É para isso que serve. O acompanhamento disso, feito o fluxo de caixa, tá bom, Simone? Posso guardar? Tá tudo certo? Não, nós precisamos acompanhar dia a dia. Existem algumas atividades que nós sabemos que não tem entrada periódica de dinheiro, entrada diária de dinheiro e também não tem saídas diárias de dinheiro. Mas outras empresas sim. Então o que é importante? Que você tenha acompanhamento diário, porque diariamente você vai conseguir ver no detalhe o que está acontecendo. Não apenas o dinheiro que está saindo do banco, mas o dinheiro que está saindo do caixa da empresa, em cash mesmo, as taxas bancárias que estão sendo cobradas, tudo isso você consegue ver e acompanhar no detalhe, se acompanhar diariamente. Isso te dá a possibilidade de refrear algumas coisas, de ajustar alguns pagamentos, de antecipar ou de adiar pagamentos, enfim, são inúmeras possibilidades que nós temos a partir do momento que nós temos o controle do que está acontecendo. Então o objetivo é ter o controle para tomar as decisões certas na hora certa, seja de economia, seja de investimento. Uma outra coisa que também serve é para a gente trocar as dívidas caras por dívidas baratas. Se você tem, por exemplo, um financiamento bancário com juros altíssimos que você já vinha pagando antes da pandemia, agora você tem a possibilidade de colocar e olhar, eu preciso realmente continuar com essa dívida? Quais são as possibilidades para resolver? Eu posso adiar, eu posso amortizar, eu posso deixar rolar, deixar continuar como está. Você tem várias possibilidades que vão te possibilitar ter mais dinheiro na empresa e, consequentemente, mais saúde financeira. Então, este é um poder que eu vejo no fluxo de caixa incrível no controle das nossas finanças, no sentido de garantir um crescimento sustentável, ou pelo menos nesse momento que atravessamos de dificuldades, de pelo menos sofrer menos impactos externos de tudo que nós já estamos vivendo. Nós podemos controlar o que acontece dentro da nossa empresa, mas nós não podemos controlar o que vem de fora. As ameaças que vêm de fora nós não podemos. Mas assim como existem ameaças, também existem oportunidades. O momento da pandemia não é apenas ameaça. Uma das grandes oportunidades que eu vejo é, por exemplo, da gente se reorganizar, se reestruturar, passar a fazer as coisas com mais profissionalismo, como talvez devêssemos ter feito a vida inteira e não fizemos ainda. Essa é uma grande oportunidade de colocar a mão na massa e fazer o que tinha que ser feito desde sempre. E recriarmos empresas mais fortes, mais saudáveis, mais estruturadas, com uma cultura diferente.
Para a gente fazer tudo isso, é muito importante também o engajamento de todo o time. É importante ter transparência na comunicação nesse momento. É importante conversar com as pessoas, mostrar o que está acontecendo, mostrar os indicadores, pedir a colaboração de todos no sentido de vamos economizar, vamos pensar aqui o que pode ser cortado e o que não pode ser cortado. Todos os envolvidos nesse momento precisam participar desse movimento de vamos manter a empresa de pé. Nós estamos numa campanha que nós chamamos de Juntos Somos Mais Fortes. Neste momento, o engajamento do time é super importante para que realmente a empresa consiga atingir os seus objetivos e consiga estar de pé de verdade para um pós-pandemia. E quando eu falo consiga atingir os seus objetivos, é muito importante que se tenha objetivos. Nós não podemos viver um dia atrás do outro ou manter as nossas empresas vivendo um dia atrás do outro sem saber para onde estamos indo ou o que nós queremos. O que nós precisamos ter consciência é qual é o propósito da empresa, para que ela existe, por que ela está sustentando funcionários, por que ela tem esses colaboradores, por que ela tem esses parceiros, por que precisa gastar esse dinheiro com esse tipo de investimento. É muito importante que se tenha uma visão clara de tudo isso, a fim de saber por que está tendo esse trabalho de cuidar da saúde financeira, de acompanhar os números, de saber exatamente o que nós estamos fazendo e para onde estamos indo, e assim corrigir a rota, e assim chegar num pós-pandemia mais saudáveis financeiramente falando, e podemos então respirar e dizer, e agora? Como nós vamos conduzir as coisas? Era isso por hoje. Eu espero ter levado vocês um pouco à reflexão. Caso não saibam como fazer, como montar o fluxo de caixa, deixe seu recado aqui embaixo. Vamos conversar sobre isso. Faça o seu e mande para que a gente possa observar se você te dar dicas, se você fez certo, se você fez errado. Existem várias maneiras de fazer o fluxo de caixa. Isso vai depender do seu perfil. O meio melhor de fazer é o meio eletrônico, sem dúvida nenhuma. Os ERPs já fazem isso, já existem muitos sistemas que são especializados nisso, mas se você não tem essa habilidade, fazer uma planilha de Excel, fazer um caderno, não importa. O importante é que se faça. Esse exercício precisa ser feito para a gente garantir a saúde das nossas empresas. Tá certo? Eu espero ter esclarecido alguns pontos importantes do fluxo de caixa e caso tenha ficado alguma dúvida, eu estou à disposição de vocês para a gente esclarecer. Nós teremos uma série de vídeos a respeito desses assuntos e eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá!